Vamos lá, galera, correção então da semana. Começando com química. Questão 1. O suco gástrico necessário à digestão contém ácido clorídrico, que em excesso pode provocar dor de estômago. Neutraliza-se esse ácido sem risco ingerindo. Bom, precisamos de uma base ou alguma coisa básica, certo? Mas toma cuidado que ele quer sem risco. Então, letra A, tá fora. Você não vai tomar soda cáustica para dor no estômago. Bom, pelo menos não se você não quiser morrer. Letra B, solução aquosa de cloreto de sódio. Vai tomar água com sal para dor no estômago. Não, né? Letra C, suspensão de base fraca, hidróxido de alumínio. Beleza, é uma base fraca, não tem problema você ingerir, não vai sair corroendo seu esôfago afora e vai neutralizar o ácido quando chegar lá. Beleza, então letra C, suspensão de base fraca. Tranquilo, né? Então lembra, bases fortes neutralizam ácidos, mas não é para você comer bases fortes. Definitivamente não. Questão 2. Urtiga é o nome genérico dado a diversas plantas da família das urticáceas, cujas folhas são cobertas de pelos finos, os quais liberam ácido fórmico, que em contato com a pele produz uma irritação. Então você já pegou nessas plantas, né, que tem um pelinho muito fininho, é chato tirar aquilo e dá uma ardência bem incômoda. Dos produtos de uso doméstico abaixo, o que você utilizaria para diminuir essa irritação? Bom, a irritação a gente viu que é causada por uma substância ácida. Preciso de quê? Uma substância básica. Vinagre vai resolver seu problema? Não, vinagre é ácido. Sal de cozinha? Também não, sal de cozinha é neutro. Óleo? Não, é neutro. Coalhada? Coalhada é ácido, né? Leite azedo, basicamente. Letra E, leite de magnésia. Ok, leite de magnésia é um hidróxido de magnésio, é uma base fraquinha, você pode passar sem problema, vai resolver ali a irritação. Ok? Seguindo aí. Questão 3. Certos corantes naturais contidos em flores e folhas sofrem mudanças de cor quando o pH do meio é alterado. Por essa razão, tais corantes funcionam como bons indicadores de ácido e base. Folhas de repolho roxo, por exemplo, imersas em água, formam uma solução violeta. Ao se adicionar vinagre, essa solução de corante fica rosa. Ao se adicionar carbonato de sódio, fica verde. Qual é a opção que apresenta corretamente as cores desse indicador natural nos meios indicados? Então, olha só, ele quer saber que cor que vai ter nos diferentes níveis de pH. De cara, se ele falou que só a folha de repolho roxo em água fica roxa, meio que violeta, então você tem que lembrar que a água é neutra e o repolho também é neutro. O repolho não é nem ácido nem básico. Então, em pH 7, o que você espera? Violeta. Já que é neutro, não vai alterar nada. Mas ele falou que quando coloca vinagre, fica rosa. Vinagre é ácido. Então, quando o pH está menor que 7, aqui ele colocou pH 2, tem que ficar o quê? Rosa. Então, só pode ser, portanto, letra A. Em pH 2 fica rosa, já que em substâncias ácidas fica rosa, pH 2 é ácido. Em pH neutro fica 7, né? pH 7 fica neutro, portanto, violeta. E carbonato de sódio é um sal básico, né? Então vai ficar verde, portanto pH básico. Letra A de cara. Fechou? Seguindo aí. Questão 4. Ao se colocar gelo seco, CO2, né? Sólido, em água levemente alcalina, em presença de fenolftaleína. Então, só para esclarecer o que é água alcalina, né? Água alcalina é água levemente básica, pH um pouquinho acima de 7. Em presença de fenolftaleína, verifica-se que a solução inicialmente era rosa e torna-se incolor. Esse fato se observa por quê? Ó, lembra que a água era alcalina. Se era ela básica, na presença de fenolftaleína, tinha que ficar rosa mesmo. Mas ele colocou CO2. Você tem que lembrar o quê? Que CO2 é um óxido ácido. O que acontece quando você coloca ácido no meio que está básico? O ácido começa a neutralizar a substância básica. Então, a fenolftaleína vai ficar reagindo a isso. E lembra, a fenolftaleína, quando o meio fica ácido, ela fica de que cor? Incolor, né? Na verdade, fica com cor nenhuma. Então, o que acontece no fim das contas? O pH da solução diminui. O pH da solução diminui porque o CO2 é ácido. Então, vai ficando cada vez mais ácido, o pH vai caindo e a fenolftaleína fica incolor em presença de ácido.
Então, letra E, tranquilinho também, né? Questão 5. O ácido clorídrico é muito usado industrialmente na manufatura de corantes. Com o nome desse ácido muriático, ele é largamente empregado na limpeza em geral, não podendo ser utilizado, no entanto, em pisos de mármore, os quais são constituídos de carbonato de cálcio. Se por acidente um pouco de ácido muriático cair sobre um piso de mármore, entre os produtos citados abaixo, normalmente encontrados em qualquer residência, o mais indicado para se espalhar sobre o local será. Então, se caiu ácido lá no mármore, o mármore é uma rocha que tem umas substâncias básicas na constituição, então se jogar ácido no mármore, vai começar a corroer a rocha. Então, se você quer evitar isso, você tem que jogar o quê? Uma coisa básica para neutralizar o ácido. O que a gente tem em casa que é básico? Vinagre, suco de limão? Não, né? Sal de cozinha? Não. Suco de tomate? Não. Só pode ser letra E. Amoníaco, que é o hidróxido de amônio, né? Usa-se aí para fazer rosquinhas, esse tipo de coisa. É um sal básico, ok? Então, questão 5, letra E. Tranquilo, tranquilo. Vamos lá para as questões de física agora. Abrir aqui. Vamos lá, primeira questão. Uma dona de casa resolveu fazer uma salada para o jantar, mas não conseguia abrir o frasco de palmito, que tem a tampa metálica. Porém, lembrando-se das suas aulas de física, ela mergulhou a tampa da embalagem em água quente durante alguns segundos e percebeu que ela abriu facilmente. Isso provavelmente ocorreu por quê? Então, simples, né, galera? Metal dilata muito bem quando é aquecido. Já que a tampa é de metal e ela colocou em contato com a água quente, o que acontece com a tampa? Ela dilata, facinho tirar. Então, no fim das contas, o que aconteceu? O coeficiente de dilatação do metal é maior que o do vidro. O metal dilata muito bem, mais que o vidro, a tampa vai abrir com mais facilidade, portanto, quando for aquecida. Então, letra D, ok? Questão 2. É muito comum acontecer quando copos iguais são empilhados, colocando-se um dentro do outro, de dois deles ficarem emperrados, tornando difícil separar. Considerando o efeito de dilatação térmica, pode-se afirmar que é possível retirar um copo de dentro do outro se. Então, já deve ter acontecido isso, né? Os copos cônicos se encaixam no outro, você vai lavar, agarra um no outro, você não consegue tirar nem com sabão. Então, corre risco de quebrar, né? O que você pode fazer usando a dilatação? Letra A. Os copos emperrados forem mergulhados em água bem quente. Bom, tem um problema que é o seguinte, né? Se os dois forem mergulhados em água quente, os dois vão dilatar no fim das contas. Então não vai resolver seu problema. Letra B. No copo interno for despejada água quente e no externo for mergulhado em água bem fria. Tu vai fazer um choque térmico aí, tu vai quebrar os dois copos, né? O primeiro vai expandir e o de fora vai querer contrair. Não vai resolver seu problema, provavelmente vai trincar os dois ainda. Letra C. Os copos emperrados forem mergulhados em água bem fria. Mesma lógica, os dois vão contrair, não vai ajudar em nada. D. No copo interno for despejada água fria e o copo externo for mergulhado em água bem quente. Ok. Aqui tem uma contrapartida que é o seguinte, né? Eu não indicaria você fazer exatamente do jeito que ele está falando aí, não. Colocar água bem fria no de dentro, e água bem quente no de fora, não, porque isso é possível acontecer um choque térmico, né? Vai funcionar em termos de dilatação, o de dentro vai contrair, o de fora vai expandir, mas pode ainda dar um choque térmico ali, né? Porque eles estão em contato no fim das contas. Funciona na teoria, mas na prática eu não sei. Recomendaria isso. Talvez só colocar água um pouquinho mais fria no de dentro e morna no de fora. Não bem quente, como ele falou ali. Bem quente, eu suponho que a água está fervendo, né? Então toma cuidado aí. Então, letra D, a mais correta, mas com algumas ressalvas. Seguinte, questão 3. A figura ilustra uma peça de metal com orifício de diâmetro D1. Aqui, ó. É um espaço aqui para você encaixar um pino de diâmetro D2, que é um pouquinho maior que o orifício. Então, naturalmente, ele não encaixa lá. Quando há a mesma temperatura. Para introduzir o pino no orifício, pode-se. Então, se ele é maior que o orifício, você tem que ou aumentar o orifício ou diminuir o pino. Então, o que você pode fazer? Aquecer ambos. Não, né? Tu vai aumentar os dois, não vai resolver. B. Resfriar o pino. Ok.
Se você resfriar o pino, lembra, resfriou, encolhe, encolheu, tu encaixa aí, resolveu o problema. Então, letra B, ok? Questão 4. Uma chapa de alumínio possui um furo em sua parte central. Sendo aquecida, observamos que... Então isso aqui é uma coisa interessante, né, que vale ressaltar. Quando tem algum orifício numa parte de metal, o orifício se comporta como se ele fosse preenchido pelo metal. Então não faz diferença se você tem um aro de metal, por exemplo, de aço, que tem 1 metro de diâmetro, ou você ter um círculo, uma circunferência totalmente preenchida de metal, que tem o mesmo diâmetro. Se você esquentar os dois, o aro e a chapa, vai dilatar do mesmo jeito, ok? Então isso é uma pegadinha, né? Muita gente acha, então se a chapa vai aumentar, o furo vai diminuir. Não, aumenta tudo normalmente. Então, tanto a chapa como o furo tendem a diminuir suas dimensões? Não, né? Se ele esquentou, tende a aumentar. Letra B. O furo permanece com suas dimensões originais e a chapa aumenta? Não, a gente viu que os dois aumentam. C. A chapa e o furo permanecem? Não. D. A chapa aumenta e o furo diminui? Não. Só pode ser letra E. Tanto a chapa como o furo tendem a aumentar suas dimensões. Perfeito. Letra E. Vamos lá, questão 5. O coeficiente de dilatação térmica do alumínio é aproximadamente 2 vezes o coeficiente de dilatação térmica do ferro. O que ele está dizendo? Se você esquentar alumínio e ferro, o alumínio dilata mais que o ferro. 2 vezes mais. A figura mostra 2 peças em que um anel feito de um desses metais envolve um disco feito do outro. Então, no primeiro caso, o disco é de ferro, o anel é de alumínio, depois ele inverteu. O disco é de alumínio e o anel de ferro. A temperatura ambiente, ele falou que está tudo encaixado, bonitinho, perfeitinho. Se as 2 peças forem aquecidas uniformemente, é correto afirmar que... Então, o que é certo aí? Letra A. Apenas o disco de alumínio se soltará do anel de ferro. Veja bem, se o alumínio dilata mais que o ferro, o disco de alumínio vai crescer mais que o anel de ferro que está por fora. Então, não vai soltar, né? Letra B. Apenas o disco de ferro se soltará do anel de alumínio. Beleza. Como o alumínio dilata mais que o ferro, o anel de alumínio que está por fora vai crescer mais e vai deixar o espaço ali entre ele e o disco de ferro. Por mais que o disco de ferro cresça, ele não vai crescer tanto quanto o alumínio cresceu. Então, letra B, apenas o disco de ferro se soltará do anel de alumínio. Tranquilo. Por último, questão 6. Ao abastecer o carro em um posto de gasolina, você compra o combustível por volume e não por massa. Isto é, você compra tantos litros e não tantos quilogramas de combustível. Assim, qual o melhor horário do dia para abastecer o carro se você quer fazer economia? Que interessante, né? Você compra a gasolina e você paga por litro. Vamos pensar se você for lá no posto e comprar a gasolina num dia que está muito quente. A gasolina vai estar dilatada, não muito, mas vai estar dilatada. Isso significa que uma massa de 1 quilo vai ocupar um volume maior que antes. Então, se você comprar 1 litro de gasolina, na verdade, como ela ficou menos densa, vai vir uma massa de gasolina menor que se a gasolina tivesse fria. Então, se você for lá num dia frio, vai acontecer o contrário. A gasolina vai contrair. Então, quando você comprar 1 litro, vai vir mais massa, porque ela vai ficar mais densa. Então, olha que interessante. Se você comprar gasolina quando está frio, você acaba consumindo mais massa, acaba comprando mais massa de gasolina do que quando você compra quando está quente. Mas é lógico que não chega a ser assim uma diferença significativa na hora de você pagar a conta, não. Mas vai ter alguma economia sim se você comprar num dia mais frio, já que ela vai ficar mais densa. E aí o mesmo volume vai vir com mais massa. Então, questão 6, questão aberta. Era isso. Até mais. Até semana que vem.